Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse Mind Player a gente vai falar sobre o Vingadores Ultimato, né, o último filme dos Vingadores, e principalmente fazer uma análise sobre a mente, sobre a neurociência, psicologia, espiritualidade e alguns conceitos que a gente fala dentro da alquimia da mente, que é o nosso método, que podem embasar e principalmente direcionar a sua vida, às vezes até mensagens subliminares, memórias implantadas que foram colocadas durante o filme que você não prestou atenção. Esse já é uma dica antes de começar. Eu vou falar sobre várias cenas, então tem spoilers, né? Eu não indicaria você para assistir, né? Uma prevenção, uma advertência, mas se você quiser assistir, coloca sua conta em risco, tá bom? Vem comigo nesse Mind Player que foi feito para você. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o nosso canal, eu convido você para se inscrever aqui no canal e além disso apertar o sino, né? Através do sino e do botão inscreva-se, você vai receber em primeira mão tanto os conteúdos do Mind Player, aqui dentro do canal, Diego Mangabeira Brasil, mas também todos os vídeos relacionados a mindset, relacionados à mentalidade, negócios e também prosperidade. Bacana? Então vamos lá, o primeiro aspecto que eu quero falar sobre o Vingadores Ultimato, né, basicamente é a construção da franquia Marvel, né? A gente pensa da construção de todas as personagens, todos os caracteres, todos os arquétipos. É muito importante a gente entender que existe uma estratégia, né? Basicamente todos os grandes estúdios têm uma estratégia em relação a colocar os personagens, hoje mais do que nunca, e principalmente quando a gente fala da Disney, né? Ela tem especificado isso de uma forma mais estratégica, né? E a gente tem percebido isso em várias séries, né? Tanto Star Wars, a gente percebe em outras franquias da DC também. E também isso já não é novo, tá? Isso já acontecia antes. Você vê aí, no caso, O Senhor dos Anéis, a trilogia, fizeram o Hobbit dividido em 3. Né? Então, você tem o quê? Uma construção das personagens. Então, é muito importante, assim, para você entender o Vingadores Ultimato, você ter assistido todas as personagens antes. Né? Então, aluga o filme, compra, enfim. Da forma que você puder nesse exato momento, antes de ver o filme, ou mesmo se você já viu o filme, já viu os outros filmes, sabe do que eu estou falando. É muito importante para você entender como cada personagem ela vai atuar, né, dentro do filme, tá bom? Então cada ator, por exemplo, são anos aí de investimento, né? Tem a parte contratual em relação aos estúdios, tanto da Marvel, né, antes da compra da Disney, e também depois a Marvel Studios junto com a Disney Studios, né, vamos dizer assim. E aí no caso você tem o quê? Por exemplo, alguns atores, né? O Chris Hemsworth, então ele vai ser o Thor, Chris Evans vai ser o Capitão América, enfim, né? Tem vários nomes, assim, eu não lembro de cabeça agora para te falar, mas várias personagens vão ser conhecidas como isso. Como, por exemplo, se a gente falar do Elijah Wood, você vai lembrar do Frodo. Talvez você não lembre do Elijah Wood, mas aquela personagem, aquele ator, ele vai ser sempre lembrado por causa daquela personagem. Como você tem Hugh Jackman por causa do Wolverine, né? E, inclusive o X-Men, né, que era da Fox, agora é da Disney também, enfim, tem várias coisas sendo ditas aí das continuações. A gente vai pensar, será que vai ter continuação, será que não vai ter, os atores vão mudar, né? Mas você vê o quê? Essa construção que foi feita através até da parte mental, porque cada personagem, cada ator foi escolhido a dedo, né, para interpretar aquela personagem, você percebe o quê? Que você enraizou determinado personagem do quadrinho para aquele ator. Então, por exemplo, você não consegue ver o Thor de outra maneira, você não conseguia, até fugindo um pouco, mas Wolverine sem ser o Hugh Jackman, né, fica na cabeça, no subconsciente. Perceba que essas memórias implantadas no seu subconsciente também são memórias em relação às coisas que você faz. Então, por exemplo, você talvez tenha alguns aspectos de fracasso que você já sabe. Você tem uma figura dentro da sua frente que você sabe, o fracasso pode ser eu. Né? Mas o sucesso eu não tenho ainda uma personagem, eu não consigo me ver no sucesso. Então perceba que isso até pode implementar, pode impactar a sua vida, né? O Mind Player é muito assim, eu vou falar de coisas que na verdade estão nos filmes, mas na verdade ninguém vai falar da cena, não vou falar de cena, que aqui é mais profundo, né? Não vou ficar na ponta do iceberg. Perceba que esse tipo de trabalho que é feito em relação à construção da personagem também é uma jornada do herói da sua vida. Cada ator passa por dificuldades. Você percebe no Ultimato, por mais que as pessoas tenham forças, né, os heróis tenham superpoderes, dependendo de uns, aí, às vezes até a inteligência, a própria inteligência, como o Homem de Ferro, né, porque sem a armadura ele não tem proteção nenhuma, é a inteligência dele. Então, assim, é uma construção na sua vida nesse exato momento. Como que você está construindo você? Né? Não é uma máscara, mas a sua personagem, você.
o seu arquétipo. Se você é uma pessoa mais aventureira, é uma pessoa mais conservadora, ou mesmo se arrisca mais, ou é mais conservadora em relação ao risco, ou se arrisca menos. Né? Então cada um tem uma personagem, mas no todo, né, dentro dessa coletividade, a gente pode dizer de sociedade, né, de grupo social, cada um tem uma parcela de responsabilidade. Isso faz até que a gente entenda, por exemplo, alguns conceitos da psicologia, por exemplo, do inconsciente coletivo, né, que o Jung tanto falava, mas ao mesmo tempo em termos espirituais, a gente fala muito do inconsciente do planeta, né, o consciente do planeta. Então, assim, cada vez mais que você emite amor para o planeta, mais amor, mais gestos de amor, você vai enxergar que você não enxergava. Além disso, mais pessoas vão falar sobre amor. Perceba que isso estava no filme, mas é uma coisa que às vezes a gente não percebe. Segundo aspecto, dentro do filme, então eu já falei que vai ter spoiler, mas essa busca, né, então utiliza, até vou falar depois sobre a ciência, leis da física quântica, enfim. A gente tem também a busca pelo passado, de tentar reverter o que já aconteceu. E você percebe que existe uma construção muito forte das emoções. Então você tem ali, taxado no filme, as dores emocionais. Por quê? Você vendo o seu passado, você não se identifica mais. Lógico, né? Porque o passado você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Você não tinha tanto o raciocínio que você não tem hoje. A forma de você entender como você pensa. As suas emoções são diferentes do passado. Talvez seja mais forte, né? Tem uma carapuça assim, de segurança. Uma coisa que acontecia no passado que você não tinha tanta força para aguentar, né, em relação à sua família, trabalho, carreira profissional, agora você tem. Né, e isso entre as coisas, relacionamentos, dinheiro. E o que a gente percebe é que quando a gente tem essa narrativa, e quando você vê, né, é diferente, no filme você vê, eles se interpretam, nossa, olha o que eu fiz, né, olha o que aconteceu, eu não tinha cabeça para fazer isso. Mas mais do que isso, quando você vê uma personagem, na verdade uma pessoa amada, e você sabe o que vai acontecer com ela. Ela pode falecer, né, no caso do Thor, que vai ter, ele rever a mãe dela, e ela sabe o que vai acontecer. No caso do Doutor Estranho, o Hulk, né, o Mark Ruffalo, no caso o ator, ele faz, né, ele conversa, né, com a mestra do Doutor Estranho, que a gente sabe que no filme Doutor Estranho ela vai falecer também. Então assim, e ela sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Né? Então algumas pessoas, por exemplo, isso é um poder, é um dom, né? Cada um tem um dom, vamos dizer assim, mas se você de prever o futuro, né? Você vê aí um caso tanto falado, né, que as pessoas gostam até de criar muita mística, que são as profecias de Nostradamus, né? E às vezes a gente está no inconsciente, a gente gosta, né? É uma coisa que a gente às vezes usa até para entretenimento, mas tem uma base científica, lógico, tem uma base espiritual, né? Você conseguir ver o passado. Nem todo mundo consegue ver tudo de todo mundo, mas você tem o quê? Esse trabalho dentro do filme também. E perceba o quê? Quando você sabe o que vai acontecer, quando você sabe que uma pessoa pode morrer, você tenta reverter, e acontece às vezes algumas coisas relacionadas a isso. Eu não vou falar se está certo ou errado, mas em relação a você, né, trazendo um pouco desse gancho das dores emocionais, perceba que talvez essas dores emocionais que aparecem no filme Vingadores Ultimato podem estar na sua vida também. Você ainda não superou o seu passado? Você ainda não superou o luto? Você ainda não superou a sua ansiedade? Você não superou, por exemplo, as dificuldades financeiras? Você não superou, por exemplo, as dificuldades de saúde? Não está fazendo nada para reverter, ou mesmo até no seu próprio negócio, ou mesmo na sua carreira profissional. Lembrando, eles voltam, né, fazem essa busca, né, pelo passado, futuro, presente, mas o que? Eles sempre voltam, né, o filme foca sempre no voltar naquele momento presente que tem no filme, né, vamos focar assim. Que, na verdade, está errado também de uma perspectiva da ciência. Mas, enfim, a gente volta naquele presente. Então, você tem que solucionar. Se você fez uma coisa no passado que você não gostou, você tem que resolver agora. Né? E isso a gente vai até falar no próximo aspecto. Mas perceba que dores emocionais elas são muito trabalhadas nos filmes. Para o quê? Para te fazer mais forte. Os heróis eles não tinham todos os poderes. Eles precisavam dos outros. Né? E talvez uma pessoa possa te ajudar, talvez esse vídeo possa te ajudar a acordar, né? E a gente tem muito vídeo relacionado a isso, para você superar as suas emoções, você controlar seus pensamentos, temos treinamentos em relação a isso também. O mais importante é você dar o próximo passo em relação ao seu próprio crescimento. O terceiro aspecto tem a ver com, até eu falei no aspecto anterior, mas essa dualidade. E isso, na verdade, a gente precisa falar de uma forma muito clara, muito simples. E vários filmes estão explorando de uma forma errada. Tá? Isso muito de Hollywood, mas outros filmes também de outros países. Que é a diferença entre realidade alternativa e outras dimensões.
É muito importante que você entenda isso, porque às vezes você vai achar que o que apareceu no filme O Vingadores Ultimato tem a ver com dimensões, ou mesmo até tem um outro filme que eu lembrei agora, que também tem um personagem dentro do filme, que é o Homem-Aranha, e tem aquele Homem-Aranha Aranha-Verso, eu não esqueci agora o nome em português, mas em inglês é Aranha-Verse, né? Enfim, Spider-Verse. E é mesmo, acho que é Aranha-Verse em português, mas enfim. E lá falava de dimensões também, mas não é dimensões. A palavra correta, inclusive em termos científicos, é realidade alternativa, ou realidade alternada, realidade paralela, da forma que você quer chamar. Por quê? Dimensões, né? Então, só uma base rápida aqui pra gente resumir, porque vai ser importante até para você entender por que você está no seu estado atual de vida. Dimensões tem a ver com outras dimensões, ou seja, você pode até não ter um corpo, você pode ser só o que? Energia, pura energia. Então a gente fala, por exemplo, a gente está no terceiro D, a gente está indo para 5D, né, quinta dimensão. Isso que traz uma série de elementos de mutação dentro do nosso DNA, dentro da nossa estrutura energética. A gente sabe isso, né? Nós somos energia. Einstein falava isso, Max Planck, né, um dos pais da física quântica, falava isso. A gente tem vários estudos hoje falando sobre isso, mecânica quântica, entre outros estudos, né, em relação ao próprio universo, astrologia, astronomia, a gente indo para uma nova era, que é aquariana. Então cada um está evoluindo de uma forma diferente, agindo, né, da sua perspectiva, do seu dom diferente. Mas isso tem a ver o quê? Com dimensões. Lembrando, as dimensões, o que elas acontecem ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo você não é essa pessoa. Por exemplo, eu não sou esse rosto aqui, eu não tenho esse corpo, né? E o que acontece nos filmes eles mostram a mesma pessoa, o mesmo corpo. Só que isso é realidade alternada, alternativa. Né? Quando outra dimensão, por exemplo, eu nem vou me compreender, mas eu posso ser um planeta. Entendeu? E às vezes você vai, pô, tem a ver isso? Aí, no caso, depende do que você quer acreditar. Mas em termos científicos, dimensão é isso, tá bom? Então é muito importante que a gente faça essa divisão. Agora, fazendo essa divisão, vou voltar pro filme, tá bom? Realidade alternativa é o quê? É o que eles fazem no filme. Então eles voltam pro passado, não vão pro futuro, né? Mas eles fazem o quê? Uma série de entendimentos. Inclusive tem um jogo de humor, né? Eles lembram dos filmes de pessoas que voltavam pro passado, até eles têm um comentário, então o filme De Volta para o Futuro tá tudo errado, né? As pessoas falam, sim, tá tudo errado, até que no caso o Tony Stark, né, o personagem interpretado pelo ator Robert Downey Jr., e aí ele consegue, né, ele queria ficar ausente, mas aí não tem como, né, faz parte dele, ele quer ajudar, né, e da maneira dele, né, às vezes ele é arrogante, mas o que ele quer ajudar da forma que ele quer. Né? Então você tem uma interpretação, eles conseguem achar uma física junto com, no caso, principalmente na Scott Lang, né, que no caso o personagem do Homem-Formiga, que vai trazer a máquina para eles conseguirem entrar no mundo quântico, tá bom? E aí é muito importante que a gente entenda o quê? Que realidade alternativa não é o que mostrou no Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato é o quê? Como outros filmes, é entretenimento. Tá? É muito importante isso. A gente vai até ter uma contribuição lá, que eu vou até falar no último aspecto, mas é em relação a tudo que você interfere tem uma consequência. É o que a gente conhece como a lei do karma e a lei do dharma, tá bom? Eu vou falar isso no último aspecto. É muito importante. Fica até o fim para você entender um pouquinho mais. Mas em relação à realidade alternativa é o quê? Voltando para você. Você precisa ver o filme para você entender o que eu estou falando. Se você já assistiu, você lembra dessas cenas. Né? Basicamente o filme inteiro vai se basear nisso. Mas na sua vida, existem realidades alternativas? Sim! Existem muitas realidades alternativas. E aí que está o lance, por exemplo, de você se dar uma oportunidade de ser feliz hoje, de ser próspero hoje, ter mais dinheiro hoje, você ter melhores relacionamentos hoje, você querer uma vida diferente hoje. Por quê? Todas as decisões que você fez no passado, elas estão prevalecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se você foi demitido de um emprego, também tem uma realidade alternativa que você não foi demitido. Continua em paralelo. Essa realidade não deixa de existir. Né? Outra realidade. Se você é uma pessoa separada, divorciada, existe uma realidade alternativa em relação a você estar com aquela pessoa. Tá bom? Mas lembrando, gente, é muito importante que você não interprete com a cabeça que você tem hoje. Porque às vezes a emoção vai pintar, eu gostaria, nossa, você está falando uma coisa, eu preciso estar com aquela pessoa. Não. Entendeu? Na realidade alternativa, sim. Mas nesse momento, nessa escolha que você fez, em tudo o que aconteceu, tudo é perfeito. Tudo o que aconteceu era para ser do jeito que está. Tá bom? Por isso que eu falo assim, até no filme vai acontecer. Interferir em algo que era para ter acontecido vai trazer consequências diretas em quem você é hoje.
Se uma coisa era para ter acontecido, vai acontecer de novo. Tem até seriados que falam isso no Netflix, né, ou mesmo que tem agora saindo, né, e falam muito disso, e é verdade. Essa é a parte científica da coisa. Então assim, eu não vou explorar mais isso, mas só para dar um adendo, perceba que talvez você esteja querendo voltar nessas realidades alternativas, esteja esquecendo do quê? De viver o agora, você pode chamar de agora, o hoje, o momento presente, da forma que lhe for conveniente. Eu sempre falo, tem que agir. Tem que agir, não adianta ficar pensando eu tenho que agir agora. Já parou, já perdeu tempo para pensar nisso aí. Você tem que fazer. Tem que fazer aquilo que você precisa fazer. Eu preciso de mais dinheiro. Então, bola tem que criar alternativas de renda, gerar mais renda. Né? Então, procure, por exemplo, tem muitos vídeos no YouTube, acessos a áudios, entendeu? O que não falta hoje é conteúdo, conhecimento e de qualidade. Né, em qualquer aspecto, pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, saúde, pode ser você querer uma pós-graduação, uma faculdade, enfim, tudo que você deseja você tem na sua mão, mas o que depende da ação. O quarto aspecto tem a ver com polaridades, e é muito importante isso, porque a gente sempre pensa muito em polaridades, eu vou até falar no último aspecto também sobre isso, que é essa forma, né, de a gente entender as coisas com duas etapas. Né? Então, o Yin Yang lá, a gente pensa lá no que a gente conhece como China, né? Então você tem o Confúcio, o Lao Tse falando sobre isso, o Tao, né? Então tem a parte preta, né, com a bola branca, aquele o Yin Yang, ele tem a parte branca com a bolinha, aliás, a parte preta com a bolinha branca, né, e a parte branca com a bolinha preta. Então assim, a complementaridade. E você tem isso muito no universo da Marvel, no Vingadores Ultimato também, que é o bem e o mal, né? Então você tem uma personificação, um arquétipo do mal no Thanos, né? Inclusive o Thanos, ele é um ditador. Você vai ter vários elementos ali, inclusive, de tanto ditaduras, né, comunistas, você tem vários elementos ali, né? Então em relação a como foi, em relação a como executou, você tem, por exemplo, Hitler ali, né, uma personificação. Preste atenção no discurso dele, ele acha que, e muitas pessoas são assim, tá? Independente se for esquerda ou direita, em relação a partido, porque às vezes as pessoas ficam em dicotomias, né? O que eu sempre percebo as pessoas não podem ficar em polaridades, elas têm que o quê? Debater, né? Encontrar o caminho que na verdade seja melhor para a sociedade, melhor para a humanidade, vamos dizer assim, né? Que gere mais luz. Agora, se existe alguma coisa que na verdade a gente sabe que não dá certo, não tem como a gente avançar com isso. Se existe um caminho que leva para a prosperidade, é esse o caminho para a humanidade. Se existe um caminho que na verdade executa, que é o que acontece com Thanos, ele o quê? Ele acredita que a visão de mundo dele, a visão de universo dele é a única forma para trazer a liberdade. E isso a gente já sabe que não dá certo em relação a termos históricos, termos científicos. Sempre que uma pessoa, um líder, né, porque ele é um líder, né, acha que na verdade ele é o centro do universo, as coisas não deram muito certo em relação à humanidade. Milhões morreram, a gente tem dados históricos, né, é só procurar. Milhões morreram, não existiu desenvolvimento econômico, não existiu desenvolvimento da prosperidade, você tem o que? Uma opressão das liberdades individuais, e por mais que a pessoa fale que ela é a favor disso, na prática não é assim, entendeu? E o Thanos é isso, é uma representação. É uma representação política sim, né? Como a gente tem em outros filmes, por exemplo, até no Rei Leão, a gente tem uma resenha aqui do Mind Player do Rei Leão, da figura do Scar, né? Que vai ser a polaridade inversa do Mufasa, que é o pai do Simba, tá? Confere aqui, procura aqui no canal o Rei Leão, tá bom? Então assim, e as polaridades você percebe em relação à sua própria vida também, né? O Thanos, existe o Thanos na sua vida, existe também os heróis. E isso a gente fala muito em luz e trevas. De você iluminar o seu caminho ou você também continuar do jeito que está, às vezes na tristeza, na ansiedade, na depressão. E às vezes as pessoas falam, Diego, mas você não sabe da minha situação. Né? Que é aquele tipo de etapa, né? Nível que é o vitimista. Né? Então assim, nenhuma pessoa pode deixar, por exemplo, considerar que já foi vitimista ou pode estar nesse tipo de nível. O vitimista é o quê? Nunca eu vou ser responsável por aquilo que eu quero. Sempre a culpa vai ser externa. Independente se for governo, economia ou mesmo grupo social. Né? E é muito importante que você se atenha a isso. E você tem lá nos Vingadores Ultimato muito isso. Apesar da falta de esperança, aparece uma esperança. Né? O Scott Lang lá, o Homem-Formiga, aparece no meio do nada. Né? E na verdade é bem interessante que aparece um rato que começa a mexer na van, né? E aí no caso ele sai do mundo quântico. Então assim, se você acredita no mundo das possibilidades, se você acredita no mundo próspero, esse vídeo é pra você.
Agora, se você, na verdade, acredita em algumas pessoas que já apareceram no passado, em relação a apenas o plano das ideias, da filosofia, sobre alguns tipos de ideias, talvez esse vídeo não é pra você. Porque o que acontece na maior parte das vezes, o vitimista só continua no mundo das ideias. E mundo dos pensamentos, a gente sabe que não dá certo. Pensamento sem ação é só pensamento. Né? Então a gente pensa que pensamento com ação, com certeza gera frutos prósperos, frutos de luz, frutos de amor que geram o quê? Benefícios para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Né? Se você tem um negócio, você sabe o que eu estou falando, é muito importante isso. Se você quer abrir um negócio, também vai acontecer isso. Se você quer crescer na sua carreira profissional, também é isso. Se você tem um sonho que quer compartilhar, quer crescer na sua vida, também é isso. O filme, na verdade, reverbera isso, só que a gente às vezes fica tão focado, né, no 3D lá, que legal tal, que esquece que, na verdade, os elementos que estão ali servem para a gente também. E essas polaridades a gente percebe muito. E colocar o Thanos ali é uma forma da gente enxergar isso, né, de trazer essa esperança nova. Isso para a humanidade, para a sua vida, para tudo. Né? E parar de ficar só nas polaridades. Entender que existem muitas coisas que podem ser conversadas, mas tem algumas que, na verdade, não vão trazer nenhum benefício, porque a gente já sabe que não deu certo. O que não dá certo não é eficiente. O que é eficiente traz prosperidade para mais pessoas. Então, assim, se você está nessa pegada de crescer, então com certeza você vai entender que os heróis, eles são a representação da prosperidade. Porque apesar das dificuldades, apesar às vezes eles não se sentem capazes, eles vencem. A luz sempre vence, entende? Então perceba que isso é um chamado para você, e isso é uma memória implantada, tá? Todos os filmes, eles têm essas memórias implantadas que vão no nosso subconsciente. Só que a gente sai do filme, né, nem conversa sobre isso. Mas tá lá, entende? E isso vai ficar latente, até que vai ter um estalo em relação a algum tipo de situação na sua vida, e aí você vai entender quando aquilo trouxe à tona, e aí você vai acordar. O quinto e último aspecto que eu falei, né, no segundo, agora no último também, é a lei do ritmo. Né? Então, a lei do ritmo é uma lei hermética. Se você não conhece nada sobre a lei hermética, fazendo um breve resumo, são leis que, na verdade, foram constituídas, são leis filosóficas, vamos dizer assim, mas, no caso, ao invés de ser temporais, então elas têm um prazo de validade, como muitos filósofos criaram ideias que, na verdade, não deram certo na prática, como eu até falei no último aspecto, em relação ao Thanos, né, que ele é uma representação de regimes totalitários, até comunistas, né, que não deram certo, e a gente sabe que não dá certo, por mais que as pessoas tentem mudar isso, né, a gente já sabe o quê? Que existem também pessoas que, né, como fala, querem o desenvolvimento. Então, você tem isso muito no filme, mas ao mesmo tempo essa lei do ritmo, né, então, que é uma lei hermética, que foi lá constituída no Egito e até antes por Hermes Trismegistus. Tem um livro também que eu sempre recomendo, que é o Caibalion, né? O Caibalion, assim, você tem as 7 leis herméticas para você entender um pouco mais de profundidade o que elas são. E a lei do ritmo é uma delas. E o que ela trata da lei do ritmo? O que tudo é movimento. Tudo está em movimento. Se algo está parado na sua vida, alguma coisa está errada. No filme Vingadores é a mesma coisa. A gente percebe isso porque eles vão afetar a realidade alternativa, como eu falei. Se eles afetam a realidade alternativa, isso traz consequências diretas no que a gente considera hoje como um momento presente. Então, unisciência, uniespiritualidade. Quando a gente pensa em relação a eles voltarem lá, tirarem as joias, né, as joias para trazer, né, para esse momento presente, para evitar o que vai acontecer, mas aí você tem o quê? A consequência direta. O Thanos, ele descobre, ele volta. Aí você tem, por exemplo, enfim, vai ser um spoiler, mas a gente sabe, por isso que eu já adverti, vai ter a morte do Stark. Né? Então, assim, tem uma consequência. E aqui entra o que eu falei, karma e dharma. Né? A lei do karma é uma lei muito antiga. A gente tem aí do sânscrito 30 mil, 50 mil, 100 mil a.C. registros em relação a textos, em relação a antigas civilizações. E se você está aberto a isso, então procure novos vídeos aqui no canal. Mas a gente fala de Atlântida, a gente fala da Suméria, a gente fala do continente de Mu, até os lemurianos. A gente fala o quê? De civilizações que já existiram e deixaram registros, fora pessoas que ao longo da história da humanidade também escreveram sobre isso. Isso envolve também sociedades secretas, envolve Rosa Cruz, envolve as leis herméticas, né? Envolve maçonaria também, né? O que tem de legal disso, eu acho que o mais importante é você estar em busca de conhecimento. Quem lê muito livro, por exemplo, tem uma estante aqui. Se você não lê livro, é importante você o quê? Começar a ler. Você procurar conhecimento, procurar ver vídeos. Se você não gosta de ler livros, procura audiolivros. Você está em movimento.
Esse movimento traz novas respostas, mas você ficar estático em relação a uma ideia, achar que aquela ideia é a melhor ideia, você já está parado, entendeu? É muito importante isso, porque pessoas que na verdade estão estáticas, elas estão vivendo num mundo que já acabou, que não vai voltar. Porque o universo, ele não está nem aí para você. Por isso que o filme tem muito disso. Porque o que eles acham, né, os Vingadores, eles acham que voltando, da perspectiva deles, presente, as coisas vão se resolver. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Tanto que uma máquina do tempo, se você for interferir ou criar alguma coisa assim, vai ter consequências diretas não só nessa realidade, mas em outras realidades. E o que é para acontecer, vai acontecer. Se uma pessoa é para morrer, ela vai morrer de outro jeito, até às vezes mais trágico. Né? Se na verdade você era para estar aqui com aquele ex, com aquela ex, não vai acontecer e você vai se sentir pior ainda. E isso, na verdade, fica retratado tipo, como se fosse um DNA, entendeu? As suas emoções. Você vê de novo aquela situação, você vê de novo aquela pessoa, traz consequências diretas. E a gente até tem leis espirituais, a gente fala muito da lei do esquecimento, que a gente não sabe das nossas vidas. As pessoas gostam de falar de vidas passadas, mas eu sempre falo, são vidas em realidades alternativas. Como você tem vidas em outras dimensões, que são diferentes, como eu abordei nos primeiros aspectos no terceiro aspecto, né, do Mind Player. É muito importante que você esteja focado, porque tem muita gente focada ou no passado ou no futuro, não está pisando no chão. Por isso que eu falei, o mundo dos pensamentos, das ideias é ótimo, mas tem gente que só vive nisso, entende? E pensamento e ideia, olha, não serve para nada se não tiver ação. E ação é o quê? O que dá certo? O que já deu prosperidade para você? O que dá prosperidade para a humanidade, a gente sabe disso, né? Por exemplo, eu sempre falo assim, a minha bandeira é da prosperidade, do empreendedorismo, de pessoas serem donas de negócio, de crescer. Agora, se tem uma pessoa que, na verdade, não quer que as pessoas sejam prósperas, eu não acredito nessa pessoa. É a minha bandeira, meu ponto de vista. E eu creio assim, por exemplo, o universo está sempre em expansão. A lei da prosperidade é a expansão. Se tem algo que barra essa expansão, existe um movimento contra. E por mais que uma pessoa ache que nada vai acontecer com ela, que na verdade alguma coisa não vai mudar, vai mudar. E o Vingadores Ultimato é uma ideia muito disso. Se você viu o filme, lembra de tudo que aconteceu, das consequências diretas. Eles erraram, eles tentaram fazer, eles planejaram, mas o planejamento sem uma execução eficiente não dá certo. E você viu isso principalmente na joia que o Capitão América, o Homem-Formiga e o Homem de Ferro, no caso, eles tentam tirar lá do Loki, né? E o que acontece, na verdade, dá uma série de consequências diretas e não dá, eles têm que voltar mais para trás, em 1970. Perceba o quê? Que o filme em si, gente, tem uma série de memórias, uma série de mensagens subliminares. E se você não utilizar essas mensagens a seu favor, porque às vezes ali é um estudo, talvez você já leu um livro, sabe? Mas você tá tão naquele momento de entretenimento que às vezes te ajuda até assimilar coisas positivas, de luz, de amor, de prosperidade, com mais facilidade. Às vezes até assista de novo o filme, se você quiser, né? Eu não estou recebendo nada por isso, né? Da Marvel, da Disney. Mas o que? Para você ver que existem várias entrelinhas ali que, a priori, você não prestou atenção. Mas, indo mais profundamente em relação à mensagem do filme, isso pode te ajudar, tá bom? Lembrando, essa lei do ritmo é para tudo, tá? É para tudo. É por isso que eu falei, as leis herméticas, elas são atemporais. Existem leis filosóficas, científicas que são o quê? Tem um tempo e prazo de validade, né? Mas assim, a lei do ritmo é para tudo. Tudo que você faz tem uma consequência direta. É o que a gente conhece como karma. O dharma tem a ver com um propósito. Aquilo que você veio fazer, né? Então, você tem um propósito. Se você não está vivendo esse propósito, o universo vai te cobrar também, né? Vai te cobrar no sentido do quê? O que você está fazendo? Por que você não está ganhando dinheiro? Por que você está infeliz no seu relacionamento? Por que você está infeliz com sua carreira profissional? Alguma coisa tem. Independente do que esteja acontecendo ao seu redor, você também contribui para isso. Então vibre amor, né, para o país, vibre amor para o mundo, vibre o quê? Prosperidade para as pessoas. Porque tem gente que não quer que as pessoas sejam prósperas, né? E prosperidade é uma lei, o quê? Atemporal. Prosperidade não é só dinheiro, né? A gente sempre fala, e tem um treinamento nosso que a gente fala disso, da prosperidade física, mental, espiritual, emocional e material. São 5 prosperidades, 5 riquezas. E quando você desenvolve isso, o quê? Você se torna mais pleno. Você entende, e até os super-heróis mostram isso, que cada um tem uma contribuição, mas cada um, a maior vitória que tem é o quê? A vitória interior. E você vai ter essa construção até o final do filme, e eu não vou falar o final do filme, mas se você assistiu já sabe o que eu estou falando. Né? O que é importante de verdade na vida? Né? O que traz o que a gente conhece em inglês como fulfillment, que é uma satisfação, que é
satisfação plena da vida. Se você gostou desse Mind Player, curta, comente, compartilhe. É muito importante contar com a sua participação aqui, principalmente aqui dentro do nosso canal do YouTube, tá bom? Se você não se inscreveu aqui no canal, convido para clicar aqui no botão inscreva-se e ativar as notificações através do sino, tá bom? Aproveite bastante esses vídeos que nós estamos fazendo, com certeza eles estão sendo desenvolvidos, a gente vai ter mais conteúdo que vai postar aqui no canal para te ajudar na sua jornada, na sua caminhada e principalmente para aumentar a sua prosperidade, a luz, para jogar mais luz nessa humanidade que precisa mais de luz e principalmente mais de amor, né? E amor não o meu amor ou o seu amor, mas o amor, né? Essa força do universo que contagia todo mundo a fazer as coisas de uma forma diferente, tá bom? Luz e prosperidade para você, um forte abraço, até logo.